Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos dos céus veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. No Evangelho de hoje, Jesus coloca diante de nossos olhos uma criança como a expressão máxima do que seus seguidores devem ser, aqueles que desejam ser grandes no reino dos céus. Se no mundo os maiores são os bem-sucedidos, os poderosos, os influentes, no reino dos céus eles serão os mais simples, os mais humildes, os servos, até mesmo os menores e os desprezados. A propósito desse texto do Evangelho de Mateus, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, o Evangelho de hoje começa com uma pergunta dos discípulos: Quem é o maior no reino dos céus? Esta é uma questão que os perturbou particularmente. Em outros textos, vimos os discípulos discutindo sobre quem entre eles era o mais importante, ou desejando os primeiros lugares naquele reino político que sonhava que Jesus traria. Jesus poderia ter respondido à pergunta deles com: Os maiores do reino de Deus são os puros, os perfeitos, os poderosos, aqueles que aos olhos de todos parecem abençoados. Mas não. Jesus sempre surpreende com suas respostas e faz um gesto muito gráfico do que qualquer palavra. O Evangelho nos conta que Jesus chamou uma criança e a colocou no meio. Ele disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Especialistas explicam que esta criança representa os pequenos, mas também as pessoas simples, os menosprezados naquela época. Portanto, Jesus não está falando somente de criança, mas daqueles considerados últimos e desprezíveis. Seja uma criança ou uma pessoa simples, Jesus está apontando não tanto para a candura ou inocência das crianças, mas para aqueles que são simples, humildes, últimos como herdeiro do seu reino, como os maiores no reino dos céus. Portanto, quando tu te reconheceres pequeno, necessitado de Deus, último, é então que sentirás que Deus habita em ti, te eleva, te fortalece e te torna verdadeiramente grande. Em outro lugar, Jesus continua esta ideia: quem se humilha será exaltado, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ser o primeiro deve ser o último e servo de todos. Olhe para ti agora. És vaidoso, arrogante, orgulhoso? Ou, ao contrário, és humilde, sabendo que és pobre, pecador e necessitado de Deus? Em segundo lugar, depois de colocar esta criança no centro como sinal daqueles que são grandes no reino de Deus, Jesus acrescenta: Quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos. Jesus está dizendo algo enorme, algo que dirá ainda mais claramente no capítulo 25 desse mesmo Evangelho de Mateus.
Tudo o que fizestes aos menores de meus irmãos, a mim o fizestes. É claro, é verdade, que Jesus está presente na Eucaristia e nos outros sacramentos. É claro que está presente na comunidade cristã, na sua igreja. É claro que está presente na sua palavra. Mas há uma presença que Jesus quer sublinhar hoje. Ele está nos pequenos, nos simples, naqueles que são considerados últimos pelo mundo. E diz isso claramente: quem os recebe, a mim o recebe. É por isso que os necessitados, os últimos, os marginalizados, são, como diziam os padres da Igreja, quase um sacramento para nós. Perguntas-te: acolhes os pequenos, os pobres, como uma presença de Cristo que estaria pedindo ajuda e comprometimento de ti? Ou os pobres não têm lugar na tua vida? Em terceiro lugar, Jesus conclui suas palavras com a conhecida parábola da ovelha perdida. Aquele homem que tinha 100 ovelhas, perde uma e deixa as 99 em busca da ovelha perdida, e quando a encontra, alegra-se mais por ela do que pelas 99 que não se perderam. Esta parábola também é apresentada pelo evangelista Lucas, juntamente com as parábolas da dracma perdida e do Pai Misericordioso. E com elas, Lucas quer destacar o que Deus está disposto a fazer por seus filhos perdidos, pelos pecadores. Ao procurá-los, ele os encontra e os acolhe. Mas Mateus tem aqui uma nuance especial. Ele enfatiza a preocupação particular que Deus Pai tem pelos pequenos, pelos fracos, pelos últimos. E a parábola está muito bem colocada, porque não há dúvida de que a ovelha que se desviou do rebanho, a que se perdeu, era a mais rebelde ou a menos obediente, ou talvez a mais fraca ou doente. Em todo caso, era a menor, a mais necessitada. É por isso que Jesus conclui hoje, depois da parábola: o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Em última análise, Jesus está dizendo que os menores, ou os mais fracos, os pequeninos, são os mais queridos por Deus. Eles estão permanentemente em seu coração. O mesmo acontece com uma mãe que, embora ame todos os seus filhos igualmente, sempre terá uma inclinação a mais pelo seu filho mais necessitado. Entendes agora como é o teu Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Deixe-te comover por esse Deus tão bom e tão terno. Que este Evangelho te leve a agradecer a Deus porque também tu és um desses pequeninos, um desses frágeis, de quem o Pai cuida com carinho. Deixa-te mimar por Ele e esqueça todo orgulho ou vaidade. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.